Boa noite a todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Olá, Rita, boa noite, bem-vinda. Já estamos quase começando. Hoje nós temos nossa querida Tereza Faria Lima. Boa noite, pessoal. Mais um minutinho eu começo a falar um pouquinho para vocês. Hoje nós temos a Tereza Faria Lima, nossa palestrante do CCDPE, querida, dá vários cursos espíritas, saxofonista, então é super sensível, né? Hoje ela vai falar sobre a mensagem da imortalidade. Então, como sempre eu falo um pouquinho sobre o CCDPE, para quem não conhece, saber um pouquinho, né, dos nossos trabalhos. Nós somos um centro de cultura, documentação e pesquisa espiritismo, fundado pelo Eduardo Carvalho Monteiro, e com o objetivo, né, de expandir o espiritismo, preservar os documentos. Nós temos diversos cursos espíritas, quase todos os dias da semana, e agora também temos uma novidade, um novo curso no Invisível. É um curso curto, totalmente online, vai durar do dia 2 de outubro até dia 19 de dezembro, são só 12 aulas, né, de um ciclo chamado Leon Denis, né, a mediunidade segundo Leon Denis, muito bacana. E aí nós temos também os nossos trabalhos, né, assistências às segundas-feiras, as palestras e agora nesse momento de quarentena são todas as palestras feitas por live, e ao mesmo tempo tem o trabalho do grupo mediúnico, né? Então fazemos vibrações, enfim. Este é o nosso momento de prece, harmonização. Temos um acervo muito grande, com mais de 30 mil obras. Então temos as obras, assim, tanto jornais, por exemplo, jornais de 1920, todas as edições. Então, são trabalhos feitos por muitos pesquisadores e escritores, né? São trabalhos bem importantes ligados ao espiritismo. Então, é bom que vocês conheçam. Se quiser conhecer um pouquinho mais sobre nossos trabalhos, é só entrar no nosso site, www.ccdpe.org.br, tá bom? É isso. Eu vou colocar a Tereza aqui, a nossa palestrante de hoje. Opa, ela saiu. Só um minutinho. Oi, Tereza. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Bem-vinda, Tereza.
Muita saudade de você, viu? Muitas saudades, viu? Logo estaremos presencialmente, poder dar um abraço, né? Estão todos com Exatamente. saudade. A Rita escreveu Exatamente. aqui, amo a Tereza. Eu também, viu, Rita? Eu amo Essa vocês, hein? mulher é Isso um aí, doce. amo, saudade daquele grupo, né? Da gente, das nossas palestras, é tão gostoso, né? Muito bom. Sim. A Kátia está aqui, boa noite, Kátia, Mauro, todos bem-vindos, viu? Então, eu já te apresentei, agora vamos fazer a prece para você, né, não atrasar a sua palestra, e vamos lá. Bom, pessoal, vamos fechar os nossos olhos e, primeiramente, agradecer este momento de harmonização, de prece, um momento de reflexão, que a gente possa deixar todos os nossas aflições, nossos pensamentos, a agitação do nosso dia a dia, um pouquinho lá fora, para aproveitar este momento da espiritualidade, para receber toda a energia, toda a luz, todas as boas vibrações de amor, né? E que a gente possa, com essas vibrações, expandir e levar para esse mundo, né, que está precisando tanto, às vezes pessoas até ao nosso redor. Então, que a gente possa aproveitar este momento de harmonização para a gente evoluir um pouquinho mais a cada dia. E agradecemos a presença aqui da Tereza e que ela possa nos orientar com a graça de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Tereza. Vou deixar com você. Ótima palestra para você. Obrigada. Nós voltamos no final para perguntas, é isso, Sheila? Isso, se quiserem deixar alguma pergunta, no finalzinho, depois que ela acabar a palestra, eu vou colocando na tela e você vai respondendo. Tá bom? Tá bom. Boa noite, Júlia. A Júlia está presente aqui. Boa noite a todos, viu? Eu vou sair, pode começar a palestra. Boas vibrações. Boa noite a todos. Boa noite, Júlia. Muita saudade, Júlia, Kátia, dirigentes do CCDPE, a todos os assistidos do CCDPE e todos aqueles que estão me ouvindo agora. Uma boa noite. Que Jesus esteja nos corações, nesse maravilhoso universo de Deus. Bem, antes de nós começarmos, ou para nós começarmos, eu vou fazer uma reflexão com vocês. Você se acha um espírito imortal? E a pergunta que eu vou deixar aqui no ar. Você se acha um espírito imortal? Porque talvez você se ache, na realidade, um corpo. Um corpo. Pé, mão, braços, cabeça, cérebro, olhos, um corpo. O que você realmente se acha? Isso lá internamente. Um espírito, e nesse caso, um espírito imortal ou um corpo. Se você se acha um corpo, bem, você provavelmente deve ter algum medo interno da morte, porque a morte para você, que se acha um corpo, é o fim de tudo. É o fim. O corpo físico, como a gente sabe, ele vai se deteriorar e vai voltar novamente para a natureza. Então, você seria um corpo. Mas se você se acha um espírito, e ali, quando eu falo isso, porque muitas vezes a gente se acha na intelectualidade. O nosso intelecto diz isso. Eu estudei, por exemplo, em outras religiões, porque há outras religiões que também acreditam que somos um espírito. Aliás, todas elas, somos um espírito. Agora, se você acredita nisso, na intelectualidade, é uma coisa, mas nós temos que trazer introjetado dentro de nós. Isso é, colocar isso dentro de nós, no nosso sentimento, para vivenciarmos isso. Porque se nós
acreditamos que somos um espírito imortal, todo o nosso olhar para a vida muda. Todo o nosso olhar para a vida muda. Por quê? Porque nós acreditamos que vai acontecer uma... Aliás, a vida ela nunca vai se acabar, ela é contínua. A morte será apenas um momento e uma passagem, e nós continuaremos no mundo espiritual. A vida ela continua, se acreditamos que somos espírito imortal. Antes de continuarmos, vamos dar uma definição de imortal. O que é ser imortal? Que é diferente de ser eterno. Ser eterno, somente Deus. Ele não tem um começo e não terá um fim. Nós somos imortais, nós tivemos um começo e não teremos fim. Essas duas perguntas, né, do que é o espírito, que é o ser inteligente da criação, se ele tem fim, também Kardec pergunta, e os espíritos dizem que não, ele não tem fim, né, que nós somos imortais, quer dizer, não teremos fim. Olha que maravilha! E aí a gente começar a viver como espíritos imortais, não seria maravilhoso? Para mim é maravilhoso. Quanto mais a gente sabe isso, que nós somos imortais e introjetamos isso dentro de nós não vamos ter medo, por exemplo, da morte. Porque, como eu já disse, a morte seria somente uma passagem, um momento, uma entrada no mundo espiritual e a vida ela continua. Aí você poderia estar perguntando, não, Pedro, mas eu só acredito vendo. Eu sou tipo São Tomé. Bem, se você quer algumas provas, existem algumas provas, algumas pesquisas, mesmo científicas, e pesquisas, por exemplo, com pacientes em quase morte. Já ouviram falar dela? Pesquisa de quase morte. A pessoa aparentemente morreu, mas ela sai do corpo e ela começa a presenciar um túnel, ela vai encontrar com pessoas que já desencarnaram, ela vê espíritos mais evoluídos, as experiências, ela vê o próprio corpo lá embaixo, a consciência saindo do corpo. Isso demonstra que há uma saída desse espírito do corpo, mostra a imortalidade. O que mais pode nos mostrar a imortalidade? Por exemplo, pode nos mostrar a imortalidade as psicografias. Temos as psicografias de Chico Xavier, nos mostram ali que a vida ela continua no mundo espiritual. Olha que bacana. As psicografias, com os médiuns, com as experiências quase morte, nós temos essa condição com as reencarnações. Existem estudos maravilhosos que falam sobre as reencarnações. Tem um pesquisador americano que já desencarnou, que fez estudos maravilhosos sobre reencarnação. Há um livro dele chamado 20 Casos de Reencarnação. E ele estuda essas pessoas e essas crianças, muitas delas crianças, que lembravam das vidas passadas. Como é isso? Se você se lembra da vida passada, isso significa que o seu espírito continuou, não é? Continuou a caminhada, está voltando na reencarnação. Um dos princípios do espiritismo, justamente a imortalidade da alma. E o outro é a reencarnação, a imortalidade da alma. Quer dizer, a alma, ela é imortal. Para vocês saberem, a alma não é destruída por nada, por fogo, por água, por uma explosão atômica. Tem algumas pessoas que têm esse medo, por exemplo, de uma guerra nuclear. Bem, a alma ela não vai ser destruída, assim como o mundo espiritual também não. A gente pode ficar tranquilo quanto a isso, se a gente tem a imortalidade dentro do nosso interior, vivenciando isso. E eu vou explicar por que vivenciar. Porque aquilo que nós plantarmos aqui, na nossa encarnação, é o que nós vamos vivenciar lá no mundo espiritual. Então, se nós estamos plantando aqui, por exemplo, coisas ruins, maldades, já ouviram falar disso? Maldades? Conhece alguém? Inveja? Conhece alguém com inveja? Alguém, deixa eu ver, alguém fofoqueiro, que só conta maldade do outro. Conhece alguém assim? Maldoso?
ou maldades da crueldade, eu não vou entrar aqui para não abaixarmos as nossas vibrações, mas pessoas maldosas, o que elas colherão na continuidade da vida, entrando lá no mundo espiritual? Justamente não coisas muito boas. Irão para lugares não muito bons, ambientes não muito bons, afinidades com pessoas iguais a ela, mesma afinidade, mesma afinidade. E se você planta coisas boas, coisas maravilhosas aqui, faz amigos, pratica a caridade, pratica o bem, só pensa nisso, no bem, o tempo todo, se transforma interiormente, um autoconhecimento, que é isso que nós devemos fazer aqui, o autoconhecimento, nos conhecermos. Se você está sempre praticando bem, e a sua consciência, isso é muito importante, a sua consciência está em paz, tranquila, o que você vai encontrar lá no mundo espiritual? Porque as pessoas ficam com medo, né? Ah, o que eu vou encontrar lá no mundo espiritual? Você vai encontrar aquilo que você plantou aqui. Então, você vai encontrar quem? Os seus amigos que você plantou aqui, se eles já desencarnaram, você vai encontrar com eles. Os seus familiares que você ama, você vai encontrar com eles. As pessoas com afinidade com você vai encontrar com essas pessoas, tenha certeza disso. E você vai para espirituais, ambientes espirituais com essa afinidade. É simples assim. Porque às vezes as pessoas pensam, o que vai acontecer comigo? Para onde é que eu vou? E aí começa a se culpar. Bom, isso de se culpar, a gente tem que parar e tirar isso da nossa vida. Tirar a culpa da nossa vida. É a gente começar a fazer essa análise. Santo Agostinho, eu gosto muito sempre de citar isso, que é uma questão do Livro dos Espíritos. Você já leu o Livro dos Espíritos? Eu digo assim para vocês que eu recomendo a leitura do Livro dos Espíritos. Lá tem a questão 919 e a 919A, que foi feita para Santo Agostinho, que é um pai da igreja, Santo Agostinho, né? Espetacular esse filósofo lá da antiguidade, muito interessante Santo Agostinho. E ali, na 919A, primeiro ele diz que nós temos que conhecer a nós mesmos, isso é muito importante. E depois ele fala para a gente fazer uma retrospectiva do dia, aquilo que fizemos de bom, de mal, de ruim, e ali, se pudermos acertar ou não, eu chamo vocês à leitura dessa questão 919A, com muito carinho, com muita atenção e com muita reflexão nessa questão. Ela é importantíssima para o nosso autoconhecimento, muito importante, ajuda para a gente entender o que é autoconhecer, como é que a gente começa, o que a gente tem que fazer. E indico também para vocês um livro que fala da imortalidade da alma. O Espiritismo é isso, né? O Espiritismo, a gente está lidando com os espíritos, muitos, nós estamos lidando com espíritos nas reuniões mediúnicas, a gente tem essa ligação conosco mesmo, e uma coisa interessante é que vai dizer o espírita, o espiritismo, que nós vamos continuar com a nossa individualidade. Isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque quando eu desencarnar, eu aqui, Tereza, quando eu sair do meu corpo, eu vou sair igual como eu sou. Nem melhor, nem pior. Simplesmente como eu sou. Com o meu conhecimento, com o meu entendimento, com as minhas emoções, igualzinha a mim. Com a mesma individualidade. Somos individuais. Não voltamos para o todo. E tem algumas pessoas que pensam que o espírito volta para o todo. O que é o todo? Deus, né? O todo. Volta para o todo. Não, não volta para o todo. Nós somos individualidades. Tanto isso é provado pelas próprias psicografias. É muito interessante. Então, o Espiritismo acredita muito na imortalidade. Tem um livro que eu estava falando para vocês, chamado do Kardec, que eu chamo também a leitura. Gente, quer entender Espiritismo? Vamos ler Kardec. Vamos ler Kardec. Ah, mas eu gosto de outros livros. Não, vamos ler Kardec. E o livro chama-se Céu e Inferno. Vai nos mostrar para onde nós vamos, o que nós vamos encontrar, o que as penas, se existem essas penas eternas, tipo céu e inferno, o que nós vamos encontrar? Esse caminho
que o espírito percorre. Kardec, naquele tempo, era sensacional, ele evocava os espíritos. Nós hoje não fazemos isso, eu nunca evoquei nenhum espírito em reunião mediúnica, né? Mas Kardec, para estudo, ele evocava os espíritos para perguntar o que estava acontecendo com eles depois que desencarnaram. Então, esse livro conta histórias, detalhes, e eu chamo a leitura do livro. É Céu e Inferno. Aí você pode estar se perguntando assim, mas e na Bíblia, Tereza? Na Bíblia tem alguma coisa em relação à mortalidade? Você está falando do livro dos Espíritos. Gente, no livro dos Espíritos tem tudo, né? Tudo que, aliás, é um livro sensacional, é para gente mesmo, quer melhorar, leia o livro dos Espíritos, para você entender muitas situações até da sua vida. O Espiritismo, ele é altamente consolador, ele nos consola. É maravilhosa essa doutrina, que eu chamo aí vocês a lerem. Vocês que já estão aí na frequência aí do CCDPE, são simpatizantes do Espiritismo, não precisa ser espírita, mas leio, leio. Sabe quando você vai ler? Leia o livro dos Espíritos, é que eu chamo você. E na Bíblia? E na Bíblia, você acha que tem alguma coisa a respeito de imortalidade? O que você acha? Eu estou agora aqui tentando receber pensamentos. Vocês sabem que nós somos ligados pelo pensamento. Então, eu estou tentando ver se vocês estão respondendo para mim. Será que na Bíblia tem? Gente, tem demais. Tudo ali está dizendo isso, da imortalidade da alma. Não é só o livro dos Espíritos, não, os Espíritas, não. Jesus e todos os profetas, tudo antigo. Eu vou dizer para você, começa ali no primeiro livro da Bíblia. Ali, vou parar de novo para perguntar. Você já leu a Bíblia? Devia ler. A Bíblia também é interessantíssima para a gente ler e refletir sobre ela. Tá? A Bíblia é o livro maravilhoso. Não é só o Novo Testamento que é maravilhoso e sensacional, mas o Antigo também. E a gente deveria ler, porque é o livro mais vendido do mundo. É um livro mais vendido. Agora, eu não sei se ele é o mais lido, mais vendido. E a gente devia, não sei se você tem um aí na sua casa. Tem um livro desse na sua casa, uma Bíblia? Pois é, dá uma lidinha nesse livro sensacional que é a Bíblia também. E aí eu vou dizer para você, Tereza, você está mandando a gente ler livro para burro? Ali, primeira coisa que acontece com a gente na espiritualidade é o conhecimento. A gente vai buscar conhecimento. Primeiro, conhecer. Tem gente, que fica aí 40 anos nesse conhecimento. Tudo bem, vai vir para uma próxima encarnação. Mas não é só o conhecimento, não. A gente tem que trazer esse conhecimento para o nosso coração, sentir, saber, sentir e, posteriormente, vivenciar. Se a gente só fica na intelecto, a gente não vai sentir, não vai vivenciar nunca isso, né? A gente tem que ter o sentir também. Então, lá na Bíblia, você vai ver, na Gênesis 2:7. 2 é o capítulo, versículo 7, que vai ser falado assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó, da terra. Lembra disso? Acho que vocês já devem ter ouvido. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Veja, Deus soprou, Deus deu dele alguma coisa para nós. Lembra que Jesus, depois, lá na frente, em Deuteronômio, também fala a mesma coisa. Vós sois deuses. Ou também fala para nós somos imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Não é imagem porque nós somos um velhinho, sabe essa história aí? Não é isso, não. Imagem e semelhança no sentido espiritual. Então, veja aqui nessa passagem, capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, primeiro livro bíblico, que ele vai dizer que ele sopra, dá alguma coisa dele e a alma se faz vivente. A alma, nós, alma, esse espírito imortal,
Espírito imortal. Está em Gênesis para dizer isso para vocês. Se você for um pouco mais à frente, você vai ver no primeiro Samuel, primeiro livro de Samuel, lá no capítulo 28, Samuel e Saul, Saul indo perguntar a uma pitonisa, o que é uma pitonisa? Uma médium. Uma médium. Aliás, ali naquela época estavam perseguindo as médiuns. Os médiuns é um negócio meio perseguido, né? Muito aí, Inquisição também gostou de perseguir médium, né? Uma coisa assim, perseguido. Mas ali, essa médium, Saul foi para essa médium, essa pitonisa, saber de Samuel, que já tinha morrido. E Samuel veio falar para ele. E falou o que para ele? Vou aqui traduzir, né? Leia o texto, pegue a sua Bíblia, vá lá ler 1 Samuel 28, você vai ver isso. Ele vai dizer o quê? Que é isso que é importante. Veja, Samuel voltou. Voltou como? Se ele já tinha morrido. Ele era um espírito imortal. Veja ali a imortalidade, também em Samuel, lá em Samuel I. Então, nós vamos ver que depois ele vai falar o seguinte, que ele vai falar para Samuel, vai falar para Saul, que no dia seguinte que ele ia morrer na guerra, lá com os filisteus. Ia morrer na guerra. E foi o que aconteceu mesmo. A gente até esquece que os espíritos, às vezes, vêm de nos alertar em muitas coisas. Nós devemos passar pelo crivo da razão e observar o que eles falam para nós, né? Isso aí é outra passagem bíblica. Tem mais, hein, gente? Eu estou passando algumas passagens, porque tem muita coisa que fala da imortalidade dos espíritos, da volta. Outra coisa muito interessante foi Jesus lá no Monte Tabor. Lá no Monte Tabor, Jesus, ele sofre uma transfiguração. Já ouviram falar isso? De Moisés e Elias. Jesus toma forma, vou traduzir um pouco aqui, uma forma de Elias e de Moisés, e conversa com seus discípulos que estavam lá. Quem eram os discípulos? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. E esses três discípulos, só para curiosidade, eles eram médiuns de efeitos físicos. Jesus sempre, quando ia fazer alguma coisa maravilhosa, os milagres de Jesus, estavam esses três juntos aí. Pedro, Tiago e João, que eram médiuns de efeitos físicos. E ali mostra de novo a conversa. Ninguém sabe o que eles conversaram. Eu queria ser um pernilongozinho para saber o que Elias e Moisés conversou ali com os apóstolos, né? Mas a gente não sabe, não está relatado ali no Evangelho. Mas ali mostra de novo a possibilidade de comunicação com os espíritos. Lembra que tem uns aí que dizem que Moisés proibiu comunicação com os espíritos? Veja, Jesus veio mostrar que isso está fora isso aí, né? Não tem nada a ver. A comunicação, ela continua ali com Jesus, ele falando ali com Moisés e Elias falando com os apóstolos. Tá? Então, a comunicação com quem? Com o espírito. Espírito do quê? Imortal. Está lá a imortalidade de novo. Veja Jesus nos ensinando a imortalidade. Jesus veio nos ensinar esse caminho da imortalidade, que é o tema de hoje, na nossa explanação aqui. É o caminho da imortalidade. É o caminho. Jesus veio mostrar isso. Lá também Jesus, depois da Gólgota, 3 dias depois, ele volta e aparece ressuscitado, né? E o pessoal diz, aparece, a gente explica isso. Qualquer dia eu explico para vocês isso, essa ressuscitação de Jesus. Mas olha que interessante, aparece Jesus para Maria Madalena. Maria de Magdala, Maria Madalena. Ele aparece depois para Pedro e alguns apóstolos. Ele aparece também para 2 discípulos no caminho de Emaús. Já viram isso? Jesus ali aparecendo para 2 discípulos, conversando com eles, fica 40 dias ali com os apóstolos, comendo, conversando, comendo, modo de dizer, mas dando instruções ali para os seus discípulos. O que é isso? Gente, é a imortalidade da alma, é o que Jesus veio nos ensinar no seu evangelho, que a vida, ela continua, gente. Tenham certeza disso, a vida, ela continua. Jesus veio
veio nos mostrar isso através dessa ressurreição. Por isso que é tão lindo o seu evangelho. Tão lindo o evangelho do Cristo. Nós mesmos, gente, eu como médium, a gente não gosta muito de falar da gente, mas às vezes a gente pode dar um testemunho. Testemunho. Há um ano, meu irmão desencarnou. Perdi meu irmão. Será que eu perdi meu irmão? Eu vou dizer para vocês, não perdi, porque o meu irmão continua na vida espiritual, na imortalidade. E o meu irmão, ele veio, se fez presente para mim na minha casa, tá? 3 dias depois que ele desencarnou, ele veio mostrar para mim que ele estava vivo e que eu auxiliasse na caminhada para o mundo espiritual. Então, veja como os espíritos, eles vêm para nós, eles estão conosco. Desculpe o meu cachorro latindo, hein? Meu cachorro latindo aqui. Eles vêm para nós, eles se apresentam para nós. Quantas oportunidades eu, como médium, tive de contatos. Eu queria tanto passar isso para vocês, né? Para vocês terem dentro de vocês essa certeza da imortalidade. Que eu vejo, às vezes, alguns espíritas com incertezas. Tem espírita que quer prova da imortalidade. Isso é fé, isso é convicção, isso é vivência, isso é sensibilidade, é sentir. A gente ter esse sentimento da imortalidade. Então, nós vamos ver que o homem, ele se compõe de espírito e corpo físico. Espírito e corpo físico. E que nós, vamos repetir, vamos para lá, no mundo espiritual, encontrar com aqueles com o qual nós amamos. É muito interessante isso, gente. Chamo, se vocês se interessarem, estudar aqui no CCDPE, aqueles que não estudam, venham estudar aqui com a gente, né? Fazer os cursos, conhecerem, para depois a gente levar para o nosso coração e aí começar a viver a vida conforme o entendimento. É a mesma coisa. Da imortalidade é uma coisa, e a outra é você. Você acredita na reencarnação? Você acredita? Agora, você vive como se a reencarnação ela acontecesse mesmo? Que às vezes a gente não vive como a reencarnação fosse acontecer. Então, a gente viver com aquilo, com a reencarnação, com a imortalidade, já plantando agora aquilo que a gente quer colher. Se você quer colher, então plante agora o que você quer colher lá no mundo espiritual. É a chamada. Eu vou dizer para vocês, nós vamos parando por aqui. Eu vou agradecer essa oportunidade. Eu, particularmente, tenho dúvida da imortalidade, não. Nenhuma. Tá? Nenhuma mesmo. Poderia contar aqui vários casos pessoais para vocês, mas eu acho que vocês têm que estudar um pouco. Leia os 20 casos de Ian Stevenson, leia Céu e Inferno, Livro dos Espíritos, faça reflexões pessoais, analise os casos da sua vida e perceba que nós somos o quê? Lembra a primeira pergunta que eu comecei nossa reflexão de hoje? Se você se acha espírito, se você se acha um espírito imortal, essa pergunta ela é importantíssima para a vivência. Porque se você se acha um espírito imortal, os problemas a gente devia levar de uma outra forma, não é não? Ou não? O que você acha? Tá? Então, veja, Cristo veio nos ensinar tudo isso e muito mais. E eu deixo, então, no final, uma frase lindíssima. Ave Cristo, pela imortalidade que tu nos demonstraste. Ave Cristo. Jesus veio demonstrar para nós a imortalidade no caminho. Para chegarmos lá, nessa outra vida, nós é que vamos plantando. Tá bom, gente? Boa noite a todos. Estou aberta a perguntas para vocês. Muito obrigada. Olá, que palestra incrível, hein? Tá me ouvindo, Tereza? Eu estou ouvindo hoje, hein? Outra palestra, não estava escutando nada, viu, Chico? Que bom.
Que palestra incrível, né? Se a gente pensa que nós somos imortais, é incrível como tudo que a gente faz e o que a gente semeia, né? O que iremos plantar. Então a gente começa a repensar para se tornar seres melhores, né? A gente tem que Sempre, a pensar todo que nós momento. somos imortais, né? Nós temos que chegar a Sim, essa conclusão e introjetar isso, não só ficar aqui, ó, na cabeça. com Sentir isso. certeza. Olha, eu acho que não tem perguntas. Deixa eu só dar uma olhadinha. Eu vou só mostrar aqui quem entrou, tá? Para você, ó. A Rita, o Pedro aí. Recadinhos aí para você, ó. Professora maravilhosa. A Júlia. A Raquel. Sidney. Boa noite, Sidney. Tem aqui, ó, da Rita, um comentário aí para você, ó. Conseguiu ler? É muito pequenininho. Peraí. Não. Tá pequeno. A Igreja Católica diz ressurreição enquanto de verdade, isso sim é imortalidade da alma. A Lilian, fico muito triste ao saber da passagem do seu irmão, que a espiritualidade o tenha confortado em sua nova morada. Não temos. A Rita escreveu, plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Todos falando da imortalidade. Peraí. A Denise, com certeza acredito na imortalidade, é maravilhoso saber que a vida continua. Por que o Brasil tem um problema tão difícil com a autoestima, Tereza? É a pergunta da Rita. É uma pergunta. Que será, meu? Eu acho que vem primeiro os espíritos que encarnam aqui. O problema é espiritual também. Né? Os espíritos que vêm aqui muito comprometidos. Eu acho que é por aí. Mas também tem a ver com a nossa história. A nossa história. A história do nosso povo. Isso também vem junto. Então, são duas coisas, né? No mundo material, a nossa história aqui, mas como espíritos também. E espíritos que vieram para o Brasil. Eu vou deixar essa pergunta para você. Qual é o nome dela, Sheila? A Rita Jussara. Eu vou deixar uma pergunta para você. Por que é que nós nascemos no Brasil? Essa aí é a pergunta. Por que é que nós, porque você sabe, Rita, que nós todos estamos por afinidade. Nós todos que moramos aqui em São Paulo, não sei onde você está, mas até uma afinidade pela cidade, né? Afinidade pela família da gente. A gente está encarnado por ter uma razão de estar encarnada na mesma família. Temos uma razão de estarmos encarnados na cidade. Temos uma razão de estarmos encarnados nesse país. Mas esse país, ele é lindo, não é não? Eu sou apaixonada e amo o meu país. Primeira coisa, e amo demais o meu país. Então, por que nós encarnamos? Eu vou deixar essa pergunta, e se vocês quiserem, depois a gente faz até uma palestrazinha, uma explanação sobre isso, ou deixo esse tema aí para a Kátia, deixar para alguém aí fazer. Por que é que nós nascemos no Brasil? Tá? Mas nós temos afinidades com os outros espíritos encarnados aqui. Não é por acaso, não. Tá? Não é por acaso, não. E essa baixa estima tem muitas pessoas, sim. Porque que tipo de espírito que está vindo para cá? Então, a gente tem que analisar também. Infelizmente, porque o brasileiro tem muito do que se orgulhar. Eu vou falar aí para você. Nós temos muita coisa para
termos orgulho do nosso país. Nosso país é maravilhoso. Eu, uma vez, vou contar essa história para vocês, eu estava indo lá para os Estados Unidos e eu peguei um carro com uma amiga minha e nós começamos a andar ali naquelas estradas. Mas são estradas que têm, sei lá, 5, 6, muito grandes estradas lá, maravilhosas estradas. E eu estava reclamando. Olha que coisa que eu... porque o Brasil não tem essas estradas. Realmente não tem. Quanto tempo nós ficamos sem estradas? Nossas estradas são muito ruins. E eu estava falando, poxa, o Brasil não tem essas estradas. Estava reclamando do Brasil. E eu aí parei num posto de gasolina. Posto de gasolina, lá você que põe a gasolina. Mas, incrivelmente, como nada é por acaso, saiu um velhinho lá do final do poço, correndo na minha direção, perguntando se eu queria que colocasse a gasolina no meu carro. Olha que estranho, foi estranho. Eu falei assim, tudo bem, o senhor pode pôr. Aí ele olhou assim, mas de onde você é? Aí eu falei assim, eu sou do Brasil. Aí ele falou para mim, você está no melhor país do mundo. Que maravilha que você está nesse país. Meus parabéns pelo seu país. Olha que interessante, esse americano. E o que eu falei para ele? Eu agradeci, entrei no meu carro, abaixei a cabeça, né? Porque eu tomei na hora a pancada espiritual. Na hora, fazer, realmente eu estou no melhor país do mundo, sim. Um país maravilhoso aqui. Falta a gente melhorar um pouquinho só. Eu acho aí nos conceitos espirituais, na moral. É uma coisa que falta ainda em algumas pessoas aqui no nosso país. Mas nós temos toda a condição. Brasileiro, olha, gente, que maravilha que é. Ele é criativo. Olha que espírito que tem o brasileiro. Ele é muito criativo. Ele dá jeitinho nas coisas. Esse dá o jeitinho nas coisas, se ele usasse para o lado positivo, você não seria maravilhoso? A gente consegue. Tem gente aí em outros países que não consegue ter essa habilidade, não, do brasileiro. O brasileiro, esse espírito tem essa capacidade, dos espíritos dos brasileiros aqui. Então, nós temos muita, muita coisa aqui. Deveríamos, na minha opinião, educação. Né? Saída para o nosso país é educação. Só isso que eu vejo. Né? Saída aqui é educação. Educação aí, moral, educação. Que eu posso dizer para você, educação das escolas mesmo, faculdades, educação, melhora da educação em todos os sentidos, tá bom? Aí nós não teríamos essa baixa estima. Mas não precisamos ter, não tenha baixa estima. Hein? Sabe por que você não deve ter baixa estima? E que todos os brasileiros deviam lembrar? Que nós somos filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Todos nós somos filhos de Deus. E somos imortais. Olha outra coisa para deixar a gente com boa autoestima. Nós somos imortais. Então não adianta ficar sofrendo aí, porque às vezes essas pessoas que entram em depressão, já viram gente com depressão, sem sentido na vida, tá? Sem sentido, entra por uma coisa na vida. Por quê? Porque vai muito para o lado material da vida. E a gente tem que ir para o lado espiritual da nossa vida. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Cabe a gente lembrar, nós estamos aqui, mas nós não somos aqui do mundo. Tá? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, essa passagem que é muito bonita. Nós não somos daqui, nós somos imortais. Então, essas coisas nós devemos tirar essa baixa estima. Se você está com baixa estima, esquece isso. Né? Você é uma filha de Deus. Deus te ama profundamente. Está mandando amor nesse momento para todos nós aqui no nosso live. Mandando amor para toda a humanidade, mandando amor para o Brasil, para os espíritos, esses 220, eu acho que é por aí que nós estamos de habitantes, milhões de espíritos que estão encarnados nessa maravilha que é o Brasil. Né? É isso aí. Ó, tem mais uma mensagenzinha aqui, ó. Assisti hoje um filme que se chama Minha Vida em Outra Vida. Maravilhoso, recomendo. Vocês já assistiram, baseado em fatos reais. Conta da história de uma mulher que teve lembranças de uma vida passada. Uma boa indicação para todo mundo, né? Boa indicação. Aí tem a Denise que tem uma pergunta. Ó. Quando estamos no plano espiritual, podemos conhecer outras colônias em outros países? Nós podemos ir agora.
Qual é o nome dela? Que eu não Denise. enxergo. Denise. Denise, ó, você pode ir para outro país agora, tá? Nos seus sonhos, o seu espírito, no sono, a gente já fala que há uma emancipação da alma. O espírito se emancipa, sai do corpo. E aí ele vai para onde ele quiser, ele pode ir para outro país visitar, porque nós temos amigos, é legal isso, né? Como nós já reencarnamos várias vezes, nós já reencarnamos lá na China, que a gente tanto fala, né? Da China, ó, da China, nós já reencarnamos na Tailândia, nós já reencarnamos lá na Guiné, na África, nós já reencarnamos, sei lá, nós já reencarnamos em vários locais aqui do planeta para aprendermos, tá certo? E nesses locais nós temos amigos do plano espiritual. Então a gente vai encontrar com esses amigos lá na Europa. Você, eu tenho certeza, Denise, que eu acho que você nasceu lá em Paris, não foi não? O pessoal gosta muito de Paris, né? Então, temos amigos lá em Paris, nós temos amigos em outros locais, e vamos nos encontrar através de sonho. Imagine, então, quando esse espírito, que é o seu, se liberta do corpo físico. Nós vamos para onde nós quisermos. Se tivermos permissão, dependendo, é óbvio, da nossa evolução espiritual. Se nós formos muito atrasadinhos, não vamos para muito lugar, não. Mas se a gente tiver uma determinada evolução, nós vamos para outras colônias visitar. Às vezes nós vamos como estrangeiros, convidados para ir em outros mundos mais avançados, né? Mais evoluídos. Nós vamos para outros países. Ali o espírito ele vai na velocidade do pensamento. Enquanto aqui você demora um dia para chegar no Japão, não é? De avião, acho que é isso que demora, né? Não chega. Um Sim. dia de avião, com o espírito, você, através do seu pensamento, você já está lá. A velocidade é muito maior do que o do pensamento. Olha que bacana. Então, nós temos condição, sim, de ir para outras colônias, temos sim, se tivermos uma certa evolução. Lógico que espíritos muito inferiorizados, não acontece isso. Eu não vou entrar ali, eu vou imaginar que você já tem certa evolução, tá bom? Vou pensar assim, tá bom? Eu coloquei a Adriana aqui, ó. Minha curiosidade maior é saber o que fui e onde vivi no passado. Aí eu só quero fazer um comentáriozinho, que eu tenho uma lembrança muito forte de uma palestra sua no CCDPE, onde você contando que em uma das suas viagens você foi visitar um lugar que era tipo um castelo, algum lugar assim, e quando você chegou, você olhou e falou, nossa, eu conheço esse lugar. E você começou a fazer o caminho do local, de escadaria, de tudo, porque você já sabia como era. Você falava, ali não tem tal coisa, e isso é Exatamente. muito forte na minha lembrança. Exatamente, foi uma igreja, uma catedral de Sevilha. Catedral de Sevilha. E eu entrei lá e eu sabia tudo, onde era tudo. Eu já tive ali naquele lugar. Não vou falar nem o que eu fui na outra encarnação, que eu também sei. Foi me dado, eu sei. Algumas encarnações minhas foram mostradas depois de muito raciocinar. A gente tem que, às vezes, vem essas visões, ou vem sonhos em desdobramento, ou a gente vai, eles levam, e a gente tem que raciocinar muito, pensar muito, mas ali, algumas foram mostradas para mim. Essa particular aí, foi nessa igreja de Sevilha, não foi só lá, foi em Santiago de Compostela, outro lugar que eu já tive, sabia todos os lugares, e um outro lugar nas igrejas e na cidade. E outro lugar também foi numa igreja de Évora. Évora. Esse é Você muito foi marcante. ligada à igreja, hein? Igreja, não, eu fui ligada à igreja. Não, isso aí é verdade, eu fui mesmo ligada à igreja, tá? E eu fui ligada à igreja em 1623, 624. Foi a minha pesquisa aí que eu fiz. Bom, a gente pode lembrar as outras encarnações. Qual é o nome dela? Eu esqueci. Adriana. Adriana. Às vezes, eles nos dão essa oportunidade através de sonhos, através de visões, através de vivência, como aconteceu comigo, entrando nesses lugares. Às vezes, você pode fazer regressão de vidas passadas, mas eu particularmente não aconselho a fazer.
E aí a pessoa, eu conheço gente que fez, e aí o negócio mudou a vida da pessoa. Começou a querer descobrir quem era, o que era, e o que nós temos que fazer. O que nós somos hoje, o que é você hoje, o que sou eu, é o melhor de todas as nossas reencarnações. Então, nós temos tendências. É lógico que se você vai olhar para as suas tendências em determinadas atitudes, e você vai ver, mesmo os vícios egóicos, a gente vai ver que tem alguma coisa a ver com outras encarnações. Nós trazemos essa carga de outras encarnações que a gente traz junto. E a gente pode ter uma noção do que a gente foi em outra encarnação, sem ter essas visões e sonhos, só olhando o que a gente é hoje. E tem pessoas que fazem essas vivências de vida passada. Bom, eu teve um amigo meu que fez, eu tenho tempo, Sheila? Tem, pode falar. Tem esse amigo que fez, e ele descobriu, tá? A outra encarnação. O que ele foi? Ele descobriu o nome, foi dado o nome dele na outra encarnação. Ele fazendo essas regressões de vida passada, deu o nome, deu algumas características, e ele foi procurar. Ele nasceu na Alemanha, era nazista, na outra encarnação, olha que coisa. Ele foi buscar, aí ele ficou tão assim, fixado nisso, esse meu amigo, que ele foi descobrir, ele descobriu, cara, ele descobriu a foto desse oficial que era lá, ele trouxe para mim a foto. Incrivelmente, essa foto era ele, tá? Era muito parecido com ele. A foto dessa outra encarnação com a de hoje é muito igualzinha. E ele foi descobrir tudo. Para você ter ideia, isso mexeu tanto com a vida dele. Você pergunta para mim onde ele está morando. Pergunta, Sheila, para mim. Provavelmente lá. Ele está morando na Alemanha, gente. Ele foi aprender alemão, que já teve facilidade. Ele foi para lá. Veja, não era para ele estar aqui. O certo não era ele estar aqui no Brasil, fazendo as coisas dele. Ele foi mexer com isso, mudou toda a vida dele. Não é? Uhum. Aí um dia ele liga para mim às 3h da manhã, eu atendo o telefone, era ele, desesperado. Adivinha por quê? Que ele estava. Eu conheço várias pessoas que fizeram essas vivências de vida passada, por isso eu estou falando, não faz. Você tem que ter muito equilíbrio para você receber essas mensagens do que você foi na vida passada. O que aconteceu com ele? Sabe o que aconteceu com ele? Ele descobriu o túmulo dele da outra encarnação. Ele estava desesperado. Eu descobri o túmulo. Mas é lógico que você descobriu o túmulo. A pessoa que você foi na outra encarnação, essa pessoa que você teve, já desencarnou. Para você estar aqui hoje. Aí ele sossegou. Ah, que bom que você falou isso para mim. Lógico, porque o espírito ele é imortal, gente. Nós passamos por várias situações. Já fomos pobres, ricos, negros, brancos, mulheres, homens. Já passamos por várias situações. E o espírito precisa passar por essas experiências, sim, para a sua evolução espiritual, para chegar à perfectibilidade. Então, quer saber da outra encarnação? Começa a ver você. Tem orgulho, tem vaidade, tem atração por determinado lugar. Vai devagar, né? Mas não vai buscar muito a fundo, não, porque pode acontecer que nem esses meus amigos aí, que perturbou a vida deles aí, por curiosidade. Essas regressões de vida passada têm razões. Por exemplo, você fica dentro do elevador e tem sufoco, não consegue ficar em lugares fechados, tem problema. Então, às vezes, é interessante você fazer uma regressão de vidas passadas, para descobrir o que aconteceu ali, para você ter esse problema, né? Que tem até um nome isso aí, que você não consegue ficar dentro de um ambiente muito pequenininho. Então, tem uma razão. Não faça isso por curiosidade. O que tiver que ser dito para você, e se tiver uma razão para você saber de outras vidas, vai acontecer e você vai saber. E essa razão é para o seu aperfeiçoamento espiritual, não pode ser para te perturbar, tá certo? Essa que é o chego que eu falo para esse meu amigo. Essa razão de você descobrir tudo isso é para você aprender e não fazer de novo, talvez as mesmas coisas, né? Razão. Não sei se eu respondi, tá bom? Aqui a Ivone só comentou que você provavelmente foi um padre ou uma madre em alguma reencarnação. Não, Ivone, eu fui um bispo muito mau.
tá? Eu nem vou comentar aqui. Um bispo muito mal, mal mesmo. Ah, nada de bom, não. Ó, a Adriana, que você estava respondendo, acabou de escrever. Nossa, você citou do elevador, eu tenho muito medo de dirigir em estradas à noite, sempre me vejo dormindo no volante. Aí a Rita, Tereza, eu fiz, fiquei curada de traumas e problemas emocionais. Exatamente, quando tem, né? Quando tem os traumas. É uma curiosidade, eu não aconselho, não. E eu acho, né, que tudo isso a gente não pode ter uma obsessão, né, assim, excessiva em busca disso. As coisas, lógico, nós temos algumas lembranças ou vivenciamos, eu mesmo tive algumas, até com uma palestra sua também, porque eu vou comentar rapidinho, eu tinha sonhos desde criança, desde muito pequena, sempre o mesmo sonho. E eu estava numa praia, sozinha, olhando o mar, e de repente vinha uma onda gigante e eu dava meu último suspiro. E eu sonhei isso muitas vezes. E aí, em uma palestra sua que você falou, tem alguma coisa que você lembra, que é constante, ou um sonho? E eu fiz isso, você até fez um trabalhinho de reflexão com todo mundo, e a gente até desenhou, né, o que sentia, o que estava vendo, como que era o momento no passado, no presente, e o que poderia ser no futuro. E eu me vi numa praia, como se fosse, sei lá, uma havaiana, alguma coisa assim. E o mais curioso é que depois desse momento que eu tive com você, eu descobri que eu tenho 3 irmãos, eu descobri que 2 dos meus irmãos, a minha irmã e meu irmão, tinham o mesmo sonho que eu, desde sempre, e eu nunca soube. A minha irmã contava para os filhos, o meu irmão comentava com a família dele, e eu comentava com a minha, mas assim, nós nunca conversamos entre nós. E quando eu fui contar o que tinha acontecido na palestra com você, eu descobri que todos tinham o mesmo sonho. Então, ou seja, é praticamente uma confirmação de que nós éramos uma família espiritual e que Exatamente. vivenciamos aquele momento juntos, né? Então é Em muito outra curioso. encarnação. Em outra Provavelmente o desencarne de vocês aconteceu dessa forma em outra encarnação. Não, Provavelmente. e o engraçado, assim, o curioso é, eu me via sozinha na praia. A minha irmã, por exemplo, ela via que tinha alguém do lado dela, na imagem dela do sonho. Então, assim, com certeza vivenciamos, né? Mas, Vivenciaram e ficou na reminiscência. Tem alguma coisinha que ficou guardada aí, porque fica tudo guardado na gente. Vocês sabem disso, né? verdade, Todas as nossas vidas foram verdade, guardadas no nosso espírito, né? é verdade. Deixa eu ver o Agora que está mais. aparecendo dúvidas, né, Sheila? Oi? Aparecendo algumas dúvidas, né? É. Bom, vamos lá e a gente finaliza, Rita. Não, a Denise. Por isso o véu de esquecimento a cada reencarnação, com certeza. Exatamente, muito importante. Esse véu de esquecimento, gente, é importantíssimo. A Rita, meu caso há 20 anos atrás. E a Marta. Boa noite. Nasci com problemas de ouvido, não tenho tímpanos, queria entender por quê. Leia o Livro dos Espíritos, tá? Venha fazer curso aqui no CCDP. Isso aí, tem bastante explicações. Bom, acho que acabaram as perguntas. Quero agradecer a sua presença, tá? Tereza, que é sempre incrível com esse bate-papo maravilhoso. Vamos encerrar, fazer nossa prece, né? E vamos lá. Bom, pessoal, vamos agradecer este momento tão maravilhoso que tivemos hoje, esse bate-papo incrível com a Tereza, e com toda a espiritualidade e com toda a orientação de Jesus, né? Da bondade de Deus, mandando todas essas vibrações de amor, os ensinamentos de amor, de caridade, que é o mais importante. E que o que foi passado para nós da imortalidade da alma, nós precisamos, quando a gente reflete sobre isso, a gente pensa que
Nós temos que realmente, estamos aqui para evoluir, precisamos aproveitar este momento dessa nossa vida, dessa nossa existência, que é mais importante do que as que passaram, né? Então, vamos aproveitar este momento de harmonização, toda essa energia de amor que recebemos, e que a gente possa expandir tudo isso para os nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, aos bairros, aos outros países, que, né, possa mandar essas vibrações de amor a todos os trabalhadores da nossa casa, para manter esse trabalho incrível, né, levando o ensinamento de Jesus, e que todos possam ficar em segurança, e que a gente possa vibrar esse amor, e que possa passar por esse momento difícil que todos estão passando, com muita segurança, saúde, amor no coração, e em breve estaremos todos juntos também presencialmente. Tá? Que tenham uma ótima semana, uma ótima noite, agradeço a presença de todos, e até a semana que vem. Boa noite para vocês. Gente, faça desse momento um momento bom, aproveita que Deus está te dando esse momento de curtir sua família, tá com seu cachorro, tá estudando. Aproveita esses momentos, um momento de parada para reflexão. Aproveita e reflete sobre a vida. Não caiam em tristeza e essa baixa estima, não. Vamos levantar essas baixas estima e ficar pensando em coisas boas, o que nós vamos poder fazer. Otimismo, gente. Pensar na nossa imortalidade. Otimismo. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, Tereza. Beijo. Tchau. Tchau. Boa noite a todos.